Ótima aula. Boa aula. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Rafael. O questionário que eu passei a semana passada, você respondeu? Hein, Rafael? Tá me ouvindo, Rafael? Professor? Tá sim. Fala mais alto, Rafael. Professor? Rafael, o exercício que eu passei, vocês responderam? Qual foi o dia? Micael respondeu também? Não, eu não respondi não. Por que, homem? Eu esqueci. Esqueceu? Quem respondeu de vocês aí, dos alunos que estão presentes? É o exercício do dia 12? É do dia 12, é. Ah, tá. Então eu fiz. Eu fiz. Eu fiz a primeira. E o resto? Eu fiz. Quer que eu responda? Quantas questões foram aí ao todo? Me diga aí. 7. 7? Que era sobre a cidade, né? Então eu vou começar aqui primeiro, aí depois vocês vão vendo aí depois a gente faz a correção. Os problemas urbanos, como eu já falei, só para você. Maísa também fez, né? Pronto. O processo de urbanização no Brasil, como em vários países, acarretou alguns problemas para a população em si. Quais são os problemas urbanos que a gente enfrenta? A gente vê a violência, a prostituição, a falta de infraestrutura das cidades, as precárias condições de moradia, isso ocorre no Brasil como um todo. Então, o processo de urbanização no Brasil, assim como nos países subdesenvolvidos, e em parte dos emergentes, vem acarretando uma série de problemas urbanos que necessitam ser solucionados. Grande parte dos problemas urbanos foram ocasionados pela industrialização tardia e rápida urbanização, o tipo de desenvolvimento econômico e renda e concentração gerando bolsões de pobreza, principalmente nas periferias das grandes cidades. Certos desinteresses, poder público federal, estadual e municipal, que não investe em programas de moradia popular, transporte coletivo, segurança, tratamento e distribuição de água, rede de esgotos e de iluminação e o asfaltamento das vias públicas e outros. A carência de moradia populares é um dos graves problemas do Brasil atual. As comunidades vêm aumentando em grandes números, e a população nos grandes e médios centros vem aumentando da década de 50 para cá. Desocupa uma comunidade em um terreno e eles são transferidos para outros.
Conjunto habitacional construído com dinheiro público. Parte dessa comunidade não é beneficiada e é obrigada a ocupar outras áreas para não sair das cidades. Então, vem a população, recebe, às vezes, casa do governo, né, e não consegue pagar a prestação. Aí termina vendendo e morar novamente em áreas, ocupando os terrenos. Aí vai aumentando mais os problemas urbanos e as comunidades de pequenas condições. O surgimento de novas comunidades e vão crescendo, que já tem muitas, né? Muitas transferidas para o conjunto habitacional, acabando retornando às moradias precárias, chamado pelo IBGE de submoradia, as pequenas casinhas que não tem uma boa estrutura. O desemprego e o subemprego inviabiliza o pagamento das prestações. Então, esses conjuntos construídos para a população de baixa renda acabam sendo para a classe média empobrecida, aqueles que perderam alguns empregos e depois conseguiram outros. Então, isso acontece no Brasil inteiro e em todos os países subdesenvolvidos. O tipo de habitação que surge nos centros urbanos é a autoconstrução em lote de terra da família, que leva o tempo para construir, onde vão comprando os materiais aos poucos. Então, eles vão comprando seus materiais e compram um terreno e a família vai juntando e construindo suas casas, né? Então, isso acontece dentro do Brasil inteiro, do mundo inteiro em si. Né? Então, isso daí a gente ainda acontece os problemas de transporte, que não é muito bom dentro do país. Certo? Então, isso vai acarretando vários problemas para a população como um todo. Tamanhos e funções das cidades. A rede urbana brasileira é muito variada. Nela, há cidades de diversos tamanhos, que se especializaram em determinadas e distintas funções. A cidade é a sede do município e é nela que se aglutina os poderes públicos e econômicos. De acordo com a legislação brasileira, o município é a menor unidade política administrativa da federação e tem como função organizar e executar obras e serviços que atenda a todos os espaços que compõem, ou seja, os vilarejos, as áreas rurais e as cidades são regidas pela administração municipal, onde eles vão formar um tipo de um estatuto da cidade, onde vão dizer o que deve ser construído. Como existem as cidades industriais, a portuária, em cada local do país. Na cidade se concentra o poder público que rege por meio das leis orgânicas, a vida do município, que envolve a vida urbana e também a rural. Então, o município tem uma lei, tem um decreto que vai dizendo o que deve ser construído naquele local. Existe também o Estatuto das Cidades, criado em 2001 aqui no Brasil, segundo o qual as cidades devem adotar critérios administrativos e políticos comuns, considerando os interesses da população. É importante lembrar que administrar uma cidade requer ampla participação de todos os cidadãos, os quais são responsáveis por cobrar dos órgãos públicos melhores formas de investimento social, zelando pelo patrimônio coletivo. Então, eles vão dominar cada região do estado. O espaço urbano está sendo passado
passando por mudanças. Novos bairros são criados, a malha urbana é ampliada, quer dizer, as avenidas vão aumentando, edificações são reestruturadas ou demolidas e novos espaços são construídos. Onde você pega uma casa, cita e constrói um apartamento. Pega um prédio público grande, se torna em 5, 6 moradias, ou apartamento. Geralmente aqui acontece mais hoje, construção de apartamento. Esse dinamismo, muitas vezes, provoca a destruição do patrimônio histórico. Apesar que a parte do patrimônio histórico são tombados e tem muitas cidades que ali é proibido, não derruba. Eles fazem só uma reforma, descaracterizando a história da cidade. Segundo o geógrafo Milton Santos, o espaço urbano pode ser comparado a um pergaminho que é constantemente apagado e reescrito, uma vez que muitos edifícios históricos são derrubados para dar lugar a novas edificações, incorporando outras formas de vivência. Por exemplo, as transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro desde o início do século XX até os dias atuais, certo? Isso vem acarretando várias partes do Brasil e do mundo essa transformação. Os setores da economia são 3, primário, secundário e terciário. Então, dentro da rede urbana, eles apresentam de várias formas. Então, a rede urbana brasileira é formada por cidades de vários tamanhos e que apresentam diferentes funções ou especialização. Para cada cidade tem sua função, como eu falei antes. Industrial, comercial, portuária. Para saber, por exemplo, se uma cidade se caracteriza como uma cidade de serviço ou industrial, precisamos considerar o setor de atividade econômica nela predominante, com o intuito de entendermos melhor essa questão. Vamos conhecer como as atividades econômicas se organizam. As atividades econômicas são organizadas em 3 setores: primário, secundário e terciário. Setor primário, atividade ligada à agricultura, pecuária, silvicultura e aos estratégicos vegetal, animal e mineral. Esse setor fornece matéria-primas e outros setores. Setor secundário corresponde às atividades ligadas à transformação das matérias-primas, áreas da indústria e da construção civil. A mineração moderna, realizada em grande escala, faz parte da atividade industrial, portanto, pertence ao setor secundário. Setor terciário corresponde às atividades de comércio e de prestação de serviços. Esse setor é caracterizado da cidade. As atividades dos setores secundário e terciário são desenvolvidas predominantemente nas cidades, embora possa haver indústria no campo, como as usinas de açúcar e álcool. Indústria, comércio e uma variada rede de serviços compõe o cenário econômico da cidade. Em muitos casos, alguma atividade econômica subtrai, fazendo com que a cidade se especialize em um tipo de produto ou serviço. Um exemplo comum são as cidades turísticas. As belezas naturais e arquitetônicas atraem milhares de turistas para as cidades brasileiras. A rede hoteleira e a disponibilidade de serviços de turismo bancários e comerciais. Então, a rede de hotel vão facilitar a disponibilidade de serviços de turismo, bancos e comércio. Tem como objetivo atender aos turistas que se dirigem a essas cidades em busca de belezas naturais ou aspectos culturais. As belezas naturais e arquitetônicas atraem milhares de turistas para as cidades. E a rede hoteleira e a disponibilidade de serviços de turismo bancários e comerciais tem por objetivo atender ao turista que se dirige a cidades em busca de belezas naturais, aspectos culturais. A infraestrutura urbana deve levar em conta esse fluxo de pessoas, onde eles vão ter uma ideia da população que frequenta essas áreas para oferecer
o melhor serviço para a população em si, onde eles vão adotar os sistemas ocorrendo em várias regiões do Brasil e de vários países do mundo. Então, os setores da economia, primário, secundário e terciário. No primário, vocês sabem que é agricultura, pecuária, caça e pesca, e o extrativismo vegetal. No setor secundário é a indústria e a construção civil. O setor secundário entra a construção civil e a indústria. E o extrativismo, quando ele usa máquina, principalmente o extrativismo mineral, que é no caso do petróleo em si. Além das cidades turísticas, existem outras cuja principal atividade econômica se concentra em outro setor. Portuário, né? As cidades portuárias são que se localizam no litoral ou nas margens dos rios e que cresceram por causa dos portos. Aqui na Paraíba, nós temos Cabedelo, que fez o porto ali próximo em Cabedelo, e daí ela começou a se desenvolver, a crescer. Isso dá o nome das cidades portuárias. Como exemplo, podemos citar Vitória, no Espírito Santo, Santo, no estado de São Paulo, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Belém, no Pará, Corumbá, em Mato Grosso, e Manaus, no Amazonas. Certo? Essas são as principais cidades que surgiu de um porto aqui no Brasil. Mas aqui na Paraíba, a gente tem Cabedelo. As cidades industriais, as quais se desenvolvem em consequência da instalação de indústria. É o caso da cidade do ABC Paulista, ABCD, Paulista, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. São 4 cidades de São Paulo que têm um grande número de indústria, né? Faz parte da grande São Paulo. Também tem Camaçari, na Bahia, né? São José dos Pinhais, no Paraná, e Minas Gerais, e em Betim, em Minas Gerais, e outras cidades que existem dentro do Brasil. Caracteriza como cidades comerciais e de serviços, importantes centros aglutinadores de comércio em determinada região do país. São exemplos: Londrina e Maringá, no Paraná, Ribeirão Preto e São João do Rio Preto, em São Paulo, Petrolina, em Pernambuco. A cidade de São Paulo deve ser considerada ser de referência nacional, pois em razão de diversidade de serviços, ali oferece a cidade atual, que vem de vários países. São poucas cidades que têm a função de cidades políticas e administrativas. São, em geral, as capitais dos estados e dos países, além de abrigar a sede do governo. Muitas dessas cidades são centros de decisões das grandes empresas, bancos e embaixadas. Como exemplo, podemos citar Brasília, que foi construída para a sede do governo federal. E dali ela serve para fornecer, para administrar toda a população. No Brasil, há as metrópoles também, as cidades grandes, né? Como a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que são, né, as globais, que pegam de termos mundiais. As nacionais é dentro do Brasil. As regionais, a gente tem aqui Recife, no Nordeste, Fortaleza e Salvador. Então pega todos os centros urbanos da região Nordeste, que são as 3 mais desenvolvidas do Nordeste: Salvador, Recife e Fortaleza, onde pega essas 3 cidades, né?
tem Rio de Janeiro e São Paulo, que é nacional. Belo Horizonte, que tem de região também. Belém, Manaus. E a nacional a gente tem Rio e São Paulo. São Paulo e Rio tem também como nacional, como internacional. Entra na global, que se destaca no mundo em si. Então elas têm esse destaque. Aí dá a conurbação, junção de várias cidades juntas, certo? Então se dá isso. Agora, vamos parar um pouco para a gente responder, corrigir as questões. Quem lê aí para mim a primeira questão? Eu? Diga, Jader. Qual é a primeira questão que tem aí? Diga. É do dia 12, né? É, do dia 12. Cite os setores da economia. Como? Cite os setores da economia. Quais são os setores? Cite os setores da economia, não é isso? Sim. Eu pedi para citar os setores e falar sobre eles, só pedi só para citar. Não, você pediu só para citar. Os setores da economia são primário, secundário e terciário. Além de você, qual é o Rafael fez essa daí? Eu tô fazendo agora como já. Quais são os alunos que estão presentes aí? São eu, Rafael, Letícia, Jader. Miquel, Lu. Rafael, fala mais Nicolas. alto. Eu, Rafael, no caso. Diga. Letícia, Jader, Certo. Nicolas, Daiane, Lucas, Lucas Gabriel. Natália, E Natália, Gabriel. né? Gabriel, tem mais, Gabriel, Taislane, Esther, Estela, e tem um que tá entrando agora, que eu não sei como é o nome, mas tá entrando agora. Giovana também tá. Certo. Então, Letícia respondeu. Não. Os setores da economia você não respondeu. Não. Nicolas respondeu. Natália e Esther já respondeu o que ela escreveu aqui, né? Mas eu não pedi para falar. Nicolas respondeu. Olha, no setor, quais são as atividades do setor primário? A gente tem agricultura, pecuária, pesca e o extrativismo. No secundário, a gente tem a indústria e a construção civil. E do setor terciário, aí a gente tem o serviço, comércio, serviço, o escritório do advogado, do dentista, do médico, todos esses daí estão incluídos no serviço, é o setor terciário. Além do comércio, tem os serviços. Os serviços é o quê? É o consultório médico, do dentista, do advogado, o escritório do advogado, do contador, todos eles são do setor terciário, certo? Então, correto. Letícia, lê aí a segunda pergunta para mim. Fala mais alto um pouquinho aí, Letícia. Tá mutado. Jade, lê aí a segunda pergunta para mim. Faça a relação entre o espaço urbano e rural.
É fazer a relação entre o espaço urbano e rural, não é isso? É, Lucas, como você respondeu essa? Qual a relação entre o espaço urbano e o rural? Professor, deixa que eu respondo. Diga. O Lucas não fez essa não. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com formação de habitações jus- justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. A relação é que o espaço urbano compra algumas no espaço do campo. E um depende do outro, né? Tem algumas atividades que é desenvolvida no campo e outras na cidade. E um depende do outro. Quem fez diferente e quem fez além de Jade é mais, pode falar. Rafael respondeu. Não, professor, eu tô fazendo agora como claro. Eles respondem, eu tô fazendo. Eu tô copiando as questões agora. Professor. Você não tinha as questões, não, era? Não. O senhor tá falando a 2, é? Ou se eu tinha, eu perdi. A dois, é. Nicolas fez. A 2 a minha tá igual a de Jader. Daiane fez. Diga, Micael, como você fez? Eu fiz igual de Jader. O de Jada, né? E eu acho que Daiane nem veio naquele dia. E Nicolas, não pode falar, não. Tá Nicolas sem fez. microfone, Nicolas? Nicolas fez. Professor, é que eu tô escrevendo Diga. no chat e não tá indo, mas eu fiz. Fez. Taislânia fez. Pronto, então é a parte urbana, a relação entre a urbana e a rural. Uma fornece alguns produtos do campo. O campo fornece o quê? O alimento, né? Como arroz, o feijão e outros. E do campo e da cidade vem alguns produtos industrializados que eles vão utilizar no campo em si. Qual a próxima questão aí? É a 3. Quando foi Como que a é que diz a população 3? urbana ultrapassou a população rural no Brasil? Quando foi que a população urbana ultrapassou Ultrapassou a população rural. a rural? Qual foi sua resposta? Em 23 de maio de 2007, a população urbana ultrapassou a rural. Os especialistas calcularam que 3.303.992
256 pessoas viviam na cidade, enquanto que 3.303.866.404 estejam no campo. Esses números são imprecisos porque não derivam de uma pesquisa, mas de projeções feitas por especialistas. Certo. A partir dessa data, né, Eu, já aí as cidades começaram, a partir da década de 70, aí já veio aumentando a população aqui no Brasil. Quando chega a hora de 2007, é quase, atualmente, a maioria da população se encontra na área urbana. Pouca gente vive no campo, certo? Então, a partir da indústria, quando veio aumentando as indústrias, a população foi para a cidade. E também hoje, grande parte mora nas áreas urbanas. No campo existem poucas pessoas, certo? eu fiz O igual que foi diferente aí? Professor, eu fiz igual de Miquel, só que eu não coloquei os números, eu coloquei no dia. Eu não coloquei a quantidade que nem a dele. Eu coloquei em 23 de maio de 2007 a população urbana ultrapassou a rural. Pronto, olha, a partir de 1970, como o Esté começou aí, escreveu, aí a população começou a ultrapassar, né? Aí, a partir de 1970 para cá, a população urbana começou a aumentar e a do rural diminuiu. Então, a partir desta data, no censo de 1970, já deu que a população urbana do Brasil estava mais. Então, houve todo esse aumento aí. Qual é a próxima questão? A próxima questão é: fale sobre a cidade e município. Falar sobre cidade e município, né? Diga aí como você respondeu. Eu coloquei. O município pode ter várias cidades ou distritos. A cidade principal é chamada de distrito ou sede, enquanto as menores não possuem autonomia municipal, ou seja, não são emancipadas. Certo, então o município corresponde toda a parte, incluindo a parte da cidade e a parte rural, onde se encontra aqui o município. Dentro da cidade é a parte urbana e no campo a parte rural. Então todas estão, então isso corresponde o cidade, o município. E a cidade corresponde a toda a área urbana. Qual é a próxima questão? A próxima questão é: quando podemos considerar uma metrópole? Como é? Quando podemos considerar uma metrópole? Uma metrópole, né? Qual foi a resposta de Nicolas? Diga aí a resposta aí. O que é uma metrópole? Nicolas está ouvindo? Rafael, Eu tô copiando agora, professor. Conforme Quer já que eu deu fale de como novo? que eu falo, eu copio. até porque o som aí tá baixo, não tá? Diga aí, Esté, como você fez. Estela. Diga como você fez, Esté. Cidade com mais de 1 milhão de habitantes e que tenha. E que, Aí chega desenvolvida também Se no muta aí, ó.
Diga aí, Micael. Diga como você fez, Jader. Como eu fiz? Eu posso falar? Deixa eu Pode. As metrópoles globais são aquelas cidades que exercem uma influência bem determinada sobre as cidades do território nacional e as zonas internacionais. Algumas delas são capazes de se interligar econômica e socialmente ao mundo inteiro, como é o caso de Nova York. Certo, elas são desenvolvidas tanto na política e a econômica e tem relação com e tem grande relação com as O outras. professor Marconildo disse que faltava 1 minuto. Professor, deixa eu falar. Estou vendo já, eu vou terminar. Né? Então, ela tem um domínio sobre a outra. Ela fornece a parte de economia, política, escola, universidade. Aí eu pergunto, deu para corrigir tudo? Não, papai, só falta eu responder, que eu fiz diferente de todo mundo. Eu digo, faltou algumas questões a gente falar, não. Falta 2 ainda. Pronto, então, as outras Falta duas... a 6 e a 7. Aí as outras Aí, duas Caio, professor. a gente termina na outra aula. Isso. Quarta-feira a gente termina. Pronto, espera a próxima aula de português, viu, turma? Tchau, gente. Tchau. Vou mandar o outro link. Tchau. Tchau.